Bem-vindo ao canal Homem de Deus, o canal que tem como objetivo se aprofundar nas Escrituras e no conhecimento de Deus. No vídeo de hoje vamos estar estudando o livro de Mateus do capítulo 2, o verso 13 até o capítulo 3, verso E. Tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito, e esteve lá, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E, ouvindo que Arquilau reinava na Judeia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou, e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E, naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e, sendo Jesus batizado, saiu logo na água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Começando pelo verso 13 nos diz da fuga para o Egito. Egito está situado ao sudoeste da Judeia e está distante de Belém, talvez a cerca de 100 quilômetros. Era nessa época uma província romana. Havia muitos judeus lá, que tinham um templo e sinagogas. Veja as anotações em Isaías 19h18, e José, portanto, estaria entre seus próprios compatriotas, e ainda além do alcance de Herodes. A jurisdição de Herodes se estendia apenas ao rio Sion, ou rio do Egito, e, é claro, além disso, José estava a salvo de seus desígnios. Para uma descrição do Egito, veja as notas em Isaías 19. É notável que esse seja o único momento em que nosso Salvador esteve fora da Palestina, que foi na terra em que os filhos de Israel sofreram tanto e tanto tempo sob a opressão dos reis egípcios. A própria terra, que era a terra de servidão e gemidos para os judeus, tornou-se agora a terra de refúgio e segurança para o recém-nascido rei da Judeia. Deus pode derrubar nações e reinos, para que aqueles a quem ele ama estejam seguros em qualquer lugar.
E quando eles partiram, provavelmente logo depois, por Belém estar a apenas 2 horas de viagem de Jerusalém, Herodes sem dúvida teria uma inteligência rápida dos movimentos dos sábios. O anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, leva a criança, etc. Quão vigilante foi a providência de Deus sobre este santo menino e seus justos pais. Enquanto José e Maria dormiam em segurança, enriquecidos pelos presentes dos sábios, Deus vigia sua segurança e os familiariza com o perigo que pairava sobre eles. Eles são ordenados a fugir para o Egito, que estava situado tão perto de Belém que poderiam facilmente chegar lá em poucos dias. E a mesma providência divina também superintende e preserva todos os que têm olhos nela e nela confiam, e são o verdadeiro povo de Deus. Vemos que pela mão de Deus o menino foi guiado a ir para a Galileia, lugar onde vemos pela própria Bíblia que a reputação não era boa. Historicamente, a Galileia gozou durante muitos séculos de uma fama de terra rude e de onde nada vinha de bom, como diziam os judeus quando confrontados com a figura e ensinamentos de Jesus, apelidado com um certo sarcasmo a mistura de Galileu e, mais comumente, Nazareno, como na cruz, onde os romanos lhe puseram as iniciais em Ri e Jesus Nazaré. Rex Iudaeus. A chacota em relação a Galileia e seus habitantes devia-se em parte ao facto de ter sido primeiramente habitada por povos montanheses, que facilmente lutavam para defender as suas terras. No livro dos Juízes, no Antigo Testamento, dá-se mesmo a entender que mesmo depois de Josué conquistar a região, judeus e galileus continuaram a compartilhar as terras. No capítulo 3 vemos pouco sobre João Batista. O aparecimento de João foi como a voz de Deus quebrantando os corações. Naquela época os judeus não ouviam a voz de Deus há muito tempo já. Dizia-se que durante 400 anos não tinha havido profeta algum. Ao longo de vários séculos não houve profeta em Israel, mas agora havia um enviado por Deus para preparar o caminho. As características de João e sua mensagem. Denunciava intrepidamente o mal em qualquer lugar que o encontrasse. Se o rei Herodes pecava, contraindo um casamento ilegal e pecaminoso, João o reprovava. Se os saduceus e os fariseus, dirigentes da ortodoxia religiosa naquela época, estavam afundados em um formalismo ritualista, João não duvidava em dizer-lhe diretamente. Se as pessoas comuns viviam afastados de Deus, João o jogava na cara. Qualquer lugar que João visse o mal no Estado, na igreja, na multidão, intrepidamente, ele o denunciava. Era como uma luz acesa em algum lugar escuro. Era como um vento de Deus que varria todo o país, convocava os homens à justiça, e o fazia com um profundo sentimento de urgência. A mensagem do João não era uma mera denúncia negativa, era uma apresentação positiva das exigências morais de Deus. Não somente denunciava a conduta dos homens pelo que tinham feito, mas sim os convocava a fazer o que deviam fazer. Não somente os condenava pelo que eram, mas sim os desafiava a ser o que deviam ser. Era como uma voz que chamava os homens às coisas mais elevadas. Não se limitava à condenação do mal, mas sim punha diante dos homens o bem. É possível que a igreja tenha passado por momentos nos quais ficou preocupada principalmente em dizer aos homens quais eram as coisas que não deviam fazer, descuidando sua missão de colocar ante eles os mais altos ideais cristãos. João vinha de Deus. Sua procedência era o deserto. Achegou-se aos homens só depois de ter passado anos de preparação sob a orientação de Deus. Tal como disse Alexander McLaren, João saltou na arena, por assim dizer, plenamente desenvolvido e com a armadura completa. Veio com uma mensagem de parte de Deus e não com uma opinião pessoal dela. Antes de falar com os homens tinha passado muito tempo em companhia de Deus. O pregador, o docente que fala com voz profética, sempre é aquele que vem à presença dos homens, vindo da presença de Deus. João apontava para além de si mesmo. Não somente era uma luz que iluminava o mal, uma voz que reprovava o pecado, mas além disso, um sinal indicador do caminho para Deus. Não desejava que os homens se fixassem nele, seu objetivo era prepará-los para aquele que havia de vir. Uma das crenças judias da época era que Elias voltaria antes da vinda do Messias, e que seria o arauto do rei que viria. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 2.5. João usava um vestido de pele de camelo e se cingia com um cinturão de couro. Este traje reproduz exatamente o que se descreve como a roupa de Elias em 2 Reis 1, 2.8. Mateus o relaciona com uma profecia de Isaías, Isaías 40, 2.3. Na antiguidade, no Oriente, os caminhos eram muito ruins. Há um antigo provérbio que diz: há 3 estados miseráveis: estar doente,
passar fome e viajar. Antes que um viajante empreendesse seu caminho, recebia a recomendação de pagar todas suas dívidas, fazer provisão para os que dependiam dele, oferecer presentes a seus amigos e parentes no momento da partida, devolver tudo que tivesse recebido em custódia, levar consigo dinheiro e a melhor disposição para viajar e despedir-se de todos. Os caminhos mais frequentados não eram mais que rastros, não eram caminhos consolidados, porque terra na Palestina é dura o suficiente para suportar o trânsito de burros e mulas, bois e carretas. Qualquer viagem por um daqueles caminhos era uma aventura e certamente uma circunstância que na medida do possível devia evitar-se. Havia uns poucos caminhos pavimentados, feitos pelo homem. Josefo, por exemplo, diz-nos que Salomão mandou construir uma vereda de basalto preto em todos os caminhos que levavam a Jerusalém, para que a viagem fosse menos penosa aos peregrinos e, para manifestar a grandeza de suas riquezas e governo. Todos estes caminhos pavimentados, feitos pelo homem, eram construídos por ordem do rei e para o uso do rei, e por isso eram chamados de caminhos reais. A reparação só era feita quando o rei precisava fazer uma viagem por eles. Antes que chegar, o rei enviava uma mensagem aos habitantes para que preparassem o caminho para o rei. João estava preparando o caminho para o rei. O pregador e o docente de voz profética não se destaca a si mesmo, mas a Deus. Seu objetivo não é fazer com que seus semelhantes se deem conta de quão inteligente ele é, mas sim percebam a majestade de Deus. O verdadeiro pregador é o que fica obliterado pela mensagem. Os homens reconheceram João como um profeta, embora durante muitos anos não se escutou voz profética alguma, porque era uma luz que iluminava as trevas dos homens e punha de manifesto suas más ações, uma voz que convocava os homens à justiça, um sinal que dirigia a atenção dos homens para Deus, e porque descansava sobre ele essa autoridade incontestável que possuem aqueles que vêm falar aos homens vindos da presença de Deus. Terminado o vídeo de hoje, e se você gostou, compartilhe e se inscreva para ajudar o canal a crescer e esta palavra chegar a todos aqueles que precisam.